Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre confiança, porque todo ser humano comum e normal, imortal, como você e eu, temos que confiar sim, mas nós nunca devemos confiar em nenhum ser humano. A nossa confiança não pode estar em nenhum ser humano que é mortal, que é sujeito aos mesmos sentimentos que nós. Isso é um erro. O nosso coração não pode se deixar enganar por isso. Porque, infelizmente, muitas pessoas hoje têm enganado o seu coração confiando em outros homens que existem por aí, que podem ser políticos, presidentes, reis, imperadores, ditadores, enfim. Nós não podemos cair nesse engano que muitas das vezes o nosso coração se deixa enganar por homens. Nós não podemos depositar nossa confiança em homens em tempo algum. Isso é algo errado. Para toda a humanidade, só existe um em quem podemos ter confiança absoluta eternamente, que é o único soberano Deus vivo, nosso Criador. Ele sim espera que toda a humanidade hoje possa confiar nele. E aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, como diz um dos salmos, que não se abalam, mas que permanecem para sempre. Então, quando você e eu confiamos em Deus, o Todo-Poderoso, a nossa vida está firme, segura, inabalável. A nossa vida está sendo refugiada em Deus, que é nosso refúgio e fortaleza para sempre. Essa tem que ser a única coisa que nós devemos fazer. Confiar em Deus de todo o coração. Aquele que faz isso de forma eficaz, esse sim é agraciado por Deus. Tem recompensas da parte de Deus para aqueles que confiam nele, acima de todas as coisas. Então, eu estou aqui para estimular, encorajar e incentivar a você, para que você possa confiar em Deus sim. Não confie em riquezas, em carros, em cavalos, em coisas terrenas. Não confie nos negócios dessa vida. Não confie na instabilidade das riquezas, do dinheiro. Não confie nessas coisas. Essas coisas são efêmeras e passageiras. Você não pode se segurar nisso. Nenhuma dessas coisas pode ser a sua tábua de salvação em tempo algum. Porque na hora que você precisar disso, você não vai obter um resultado bom. Assim, você ficará totalmente sem rumo, sem direção. Você ficará sozinho. Essas coisas vão te deixar na mão na hora que você precisar. A sua confiança nelas será inútil, porque elas nunca poderão fazer nada por você. Nenhuma delas vai te salvar, principalmente o homem. Então, é necessário entender isso hoje, porque, infelizmente, muitas pessoas hoje estão nessa condição, confiando, às vezes confiam em si mesmas ou em outros homens. Esse é o procedimento errado que ninguém pode ter em tempo algum, porque o homem é falho. Todos os homens são falhos, eles fracassam, eles falham. Às vezes eles nem conseguem se ajudar a si mesmos. Então, confiar no homem traz maus resultados para a pessoa. E isso pode ser evitado, porque o Deus infalível, perfeito, é aquele em quem você deve confiar. Foi aquele que te criou. Foi aquele, ou melhor, é aquele que te dá vida, respiração e tudo mais. É nesse que você tem que confiar, para sempre, de todo o coração. Então você tem que fazer isso hoje. O que eu vou falar aqui é
sobre essa questão, para que tudo fique esclarecido e que não haja nenhuma dúvida em ninguém mais, para que assim todas as pessoas possam assim confiar em Deus. Todas as pessoas que estão vivas hoje, nesse século XXI, em todos os países da face da Terra, elas têm que começar a confiar em Deus. Só Deus pode resgatar, só Deus pode ser o redentor dessas vidas. Só Deus pode salvar as pessoas de todas as calamidades. Só em Deus você pode lançar toda a sua ansiedade. Está escrito isso já. Então, é melhor você confiar em Deus. E eu espero que aquilo que eu vou falar aqui sirva para você começar, a partir de hoje, a confiar em Deus. Então, eu vou ler um texto aqui sobre essa questão. Esse texto está aqui no livro do profeta Jeremias. E está escrito assim: assim diz o Senhor. É o Senhor Deus que está dizendo isso que eu vou ler agora. Ele disse isso, ele afirmou isso. Essa afirmação que ele disse é para você acreditar nele. Então, o texto está escrito assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Então, nós devemos entender isso claramente, que o homem que confia no homem, ele se torna amaldiçoado. Essa é a realidade que acontece na vida daquele que confia no homem. A pessoa se torna amaldiçoada. Mas por que ela se torna amaldiçoada? Por causa disso, porque ela se apartou do Senhor. Apartou seu coração do Senhor. Não confia mais nele, renegou. Renegou o Criador. E assim ela confia apenas agora em homens. Esse é o procedimento errado do ser humano. Se tem alguém hoje fazendo assim, é hora de parar com esse erro. Ainda há tempo de se purificar desse erro. Retornar à sensatez e voltar o coração novamente para confiar em Deus plenamente, para sempre. É assim que tem que ser. Então, o texto que está escrito assim: porque será como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Então, o homem que não confia em Deus, que se apartou, que apartou seu coração do Senhor, e que agora só confia no homem, fazendo da carne mortal seu braço, esse homem é como um arbusto solitário no deserto, que não verá o bem quando ele vier. Essa pessoa se tornará cega, vai viver às cegas, porque não conseguirá enxergar o bem quando ele vier. Será que, com certeza, muitos hoje estão vivendo nessa condição, porque não confiam mais em Deus. E o resultado é esse. Essa pessoa é como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Então, esse é o resultado que acontece na vida daquele que, infelizmente, deixou de confiar em Deus para confiar em homens. Muitas pessoas hoje estão nessa condição. Não apenas em sentido físico, mas em sentido espiritual também. São vidas que, infelizmente, estão vivendo nos lugares secos da terra. São pessoas que vivem em lugares onde não tem água. São vidas sedentas. São vidas que estão vivendo em lugar que não cresce muito alimento, porque não tem como irrigar aquilo que planta. É deserto, é algo seco, é algo inabitável. Então essa pessoa, ela vive nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável.
E isso é uma realidade hoje. Literalmente falando, está acontecendo isso hoje, porque as pessoas, infelizmente, deixaram de confiar em Deus. Elas são dignas desse resultado. Mas isso é um procedimento errado. Então, é necessário acertar, é necessário dar um giro de 180 graus e voltar novamente a confiar em Deus de todo o coração e deixar de confiar em homens para sempre. Porque confiar em homens é algo totalmente errado para qualquer ser humano que esteja vivo hoje na face da Terra, neste século XXI. E é isso que nós devemos entender. Então eu vou ler aqui um outro texto que está aqui no Salmo 146. E ele vai completar o que eu estou falando aqui hoje. Deixa eu achar o texto aqui. No Salmo 146 está escrito assim: Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Então, hoje, nem você, nem eu, nem mais ninguém pode confiar em príncipes. Não podemos confiar em príncipes, em reis, em presidentes, em governadores, em políticos de forma geral. Não podemos confiar. Se alguém colocar a sua confiança em um desses homens, estará praticando algo errado. Por isso o texto aqui diz: Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens. Você não pode confiar nem nos filhos dos homens que você conhece, em ninguém. Isso tem que acontecer, sim. Não podemos confiar nos filhos dos homens, em tempo algum. Porque em nenhum deles há salvação. Não deposite a sua confiança nesses homens. Eles não são a sua tábua de salvação. Você não pode fazer desses homens o seu braço mortal, a sua carne. Você não pode confiar neles em tempo algum. Porque o resultado disso, como eu já li aqui, será terrível para aqueles que, infelizmente, se apartarem, daqueles que se apartaram do coração do Senhor e começaram a confiar em príncipes e nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Nenhum príncipe, nenhum homem vai poder te salvar em tempo algum. É disso que você tem que se conscientizar. Você tem que cair nessa real, se ligar nessa realidade. Porque isso é uma realidade, sim, e você não pode deixar isso acontecer. Então, não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. A sua salvação está apenas no Deus vivo e verdadeiro. É nele que você tem que confiar. Para sempre, sinceramente, de todo o coração. Quando a sua confiança estiver totalmente absoluta em Deus, Ele vai agir em seu favor. Ele vai fazer que aconteça em sua vida bons resultados. É isso que você tem que entender. Então, eu espero que essas palavras aqui sirvam para te motivar, para que você possa confiar em Deus totalmente. Mas, para terminar, eu vou ler aqui a continuação do texto que está aqui no livro do profeta Jeremias. Está escrito assim: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Você pode confiar no Senhor. A sua esperança pode estar no Senhor. Se isso acontecer em sua vida de fato, de verdade, vai acontecer bons resultados. E o resultado é: porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Então, esses são os resultados que vão acontecer na vida daquele que confia no Senhor. Resultados práticos, verdadeiros, que vão provar de forma concreta que a sua confiança em Deus vai trazer esses resultados para você. É isso que é importante. Não é importante confiar em homens, é importante confiar em Deus,
para sempre. Isso tem que acontecer com você e comigo, e com todas as pessoas de forma geral. É hora das pessoas entenderem isso, conscientizarem disso. Se elas quiserem que esses resultados aconteçam em suas vidas, então é hora de colocar em prática a confiança em Deus, principalmente nesses dias em que estamos vivendo agora, nesse século XXI, onde a humanidade, infelizmente, está desesperada, está aflita, confusa, perdida, porque estão acontecendo muitas coisas que estão levando as pessoas ao desespero. E muitas delas, infelizmente, estão confiando em homens, esperando que deles venha alguma salvação, mas não virá. Não virá mesmo. Mas de Deus sim virá a salvação para aqueles que confiam nele. Então é isso que tem que acontecer. Então eu espero que essa mensagem de hoje sirva para incentivar você a querer confiar em Deus, porque assim bons resultados vão acontecer em sua vida. Então essa é a mensagem de hoje que eu deixo para todas as pessoas. Em nome do Senhor Jesus. Amém.